Finalmente teremos o live action de Fallout saindo no Prime Video e eu resolvi preparar um mini guia da Wasteland com 8 curiosidades para você mergulhar de cabeça nesse universo sem correr o risco de subir muito sua barra de Hades e você ficar sem entender nada. Vai funcionar assim: eu vou trazer para você algumas explicações sobre esse universo enquanto comento o trailer da série. Então se liga no vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você curte Fallout e bora trocar essa ideia. Para começar, a primeira coisa que vemos no trailer é a entrada de uma Vault, no que se parece um comercial da Vault-Tec sendo produzido para a TV. No universo de Fallout, o medo crescente da população mundial devido ao aumento das tensões entre os países, por conta da escassez de recursos, sobretudo do petróleo, juntamente com incertezas de uma terrível epidemia que assolou o solo americano, fizeram com que o governo dos Estados Unidos financiasse várias empresas para fins militares e para proteção nacional. Dentre essas empresas está a mais icônica do universo de Fallout, a Vault-Tec, responsável por criar abrigos à prova do apocalipse, capazes de manter em segurança a vida de poucos americanos sortudos, pelo menos no que estava escrito no papel e foi divulgado nas propagandas na televisão. Mas, como ficamos sabendo nos jogos da série, a maioria desses abrigos tinha objetivos terrivelmente obscuros e bizarros, incluindo testes criogênicos com humanos, experimentos sociais e outras coisas por debaixo dos panos. Também, no início do trailer, outra coisa que chama a atenção logo de cara são as características dos objetos, roupas, equipamentos e dispositivos que parecem ser dos anos 50. Isso tudo em meio a um ambiente super futurista. Qual o motivo disso? A tecnologia de Fallout evoluiu de forma diferente da nossa, com muito mais foco em física nuclear e pouco foco em redes sociais. Por isso, embora os jogos e a própria série se passem após o ano de 2077, que é quando acontece a guerra nuclear global em Fallout, esse universo retrata uma sociedade futurista que tomou um rumo diferente de evolução científica e tecnológica após a Segunda Guerra Mundial, e que tem robôs domésticos, transportes de alta tecnologia, armaduras militares, medicina avançada e muito mais coisas super evoluídas, ao mesmo tempo em que a microeletrônica, internet e computação quântica praticamente são territórios inexplorados pelos cientistas. Partindo um pouco mais para frente no trailer, você conhecerá uma Vault Dweller, ou residente da Vault, sendo essa a Vault de número 33. Pelo que se sabe, foram criadas 122 Vaults ao todo. Fato é que, em praticamente todos os jogos da franquia, o protagonista costuma iniciar exatamente assim a sua jornada. Um problema na Vault, talvez um equipamento danificado, ou uma pessoa que desapareceu misteriosamente, costumam impulsionar o protagonista a explorar territórios desconhecidos, saindo da sua zona de conforto e enfrentando um mundo caótico e imprevisível fora do abrigo. Provavelmente essa residente da Vault 23, além de protagonista, tem um papel de conexão direta com o público. Afinal, da mesma forma que ela está sendo apresentada ao mundo pós-apocalíptico de fora da Vault, nós estaremos descobrindo a dinâmica do mundo distorcido de Fallout através dos olhos dela. Por isso, acredito que vai ser muito fácil se conectar com a personagem da Ella Purnell. Outro detalhe muito interessante logo depois disso é esse foco dado ao que chamamos de Stink Pack, que avistamos na vitrine da loja. É justamente com o fluido curativo de injetores como esse que costumamos curar nosso personagem nos jogos da franquia. Inclusive, o Stink Pack tem a capacidade de restaurar membros gravemente feridos. Como isso vai ser explorado na série, não sabemos ainda, mas com certeza vai ser bem legal descobrir. Outra coisa muito interessante no trailer é que lá por volta de 1 minuto e 21 segundos damos de cara com um Ghoul. Ghouls são humanos e também podem ser animais afetados por um fenômeno chamado ghoulificação, que é resultado raro da exposição intensa e prolongada à radiação. É claro que tudo isso se trata de um processo fictício presente no universo de Fallout. Enquanto alguns ghouls permanecem humanos, ao passo que dolorosamente veem sua degradação física acontecer, outros perdem a sanidade durante esse processo e viram ghouls ferozes. Esse do trailer não parece ter perdido a sanidade, muito pelo contrário, ele promete ser um dos pontos altos do programa sob a interpretação de Walton Goggins.
Uma coisa curiosa é que, embora tenham uma aparência degradada e zumbificada, os ghouls têm muita resistência à radiação, além de possuírem uma expectativa de vida aumentada, como efeitos colaterais desse processo. Voltando para o trailer, somos apresentados a um robô maluco planando no ar graças a um propulsor de jato. Esse robô é um Mr. Hand, robô multi-utilidades criado pela empresa americana General Atomics no universo de Fallout. Esse aí aparentemente é a unidade médica que está com sérios problemas de funcionamento e está pondo em risco a vida da Vault Dweller. Só tem um jeito disso não terminar em desastre, pessoal. Toque agora mesmo no botão de se inscrever para que a gente consiga parar esse robô assassino antes que seja tarde demais, hein? Boa, também já deixa o like se você estiver curtindo esse vídeo e se não estiver, já taca o dislike também, porque eu aceito. Lá por volta de 1 minuto e 47 segundos, avistamos uma pessoa trajada de uma armadura empunhando um rifle. É nesse momento que somos apresentados à Irmandade de Aço. The Brotherhood of Steel é uma ordem paramilitar focada na tecnologia do pós-guerra, que opera em todos os Estados Unidos e tem o objetivo primário de preservar a tecnologia e o conhecimento humano. Essa armadura imponente que vemos se chama Power Armor. Existem diferentes modelos, cada um com avanços em relação aos modelos antecessores, e esse da série parece ser o modelo T60. De modo geral, todas as Power Armor compartilham uma herança comum e um design básico. Cada armadura é construída em torno de uma estrutura primária trajada pelo operador, com um sistema servomotor internalizado que permite maior força, resistência a traumas e proteção contra a radiação aos seus utilizadores. Por cima desse sistema básico, toda a proteção contra danos da armadura e apetrechos especiais de combate são adicionados. Só por curiosidade, a empresa responsável pela construção desses trajes é a West Tech, financiada pelo governo americano para conter uma invasão chinesa no território do Alasca no período pré-guerra nuclear global. A Brotherhood of Steel é um dos grupos em Fallout que detém maior acesso a essa tecnologia. Isso faz total sentido porque os fundadores dessa irmandade eram militares que operavam essas armaduras no pré-apocalipse. Além disso, a Irmandade tem a missão de se tornar o catalisador para o renascimento da humanidade em algum momento. Por isso, como guardiões da civilização, eles se concentram em coletar e regular o uso da tecnologia em Fallout. Tecnologia essa que inclui as armaduras potentes. Com certeza, a Irmandade de Aço será um elemento importante na série, assim como tem sido desde sempre nos jogos da franquia. Tudo isso que conversamos até aqui é só um pedacinho do que o trailer nos ofereceu e que eu acho importante você já entender, antes de mergulhar na série. Mas poderíamos detalhar várias outras coisas porque tem muito conteúdo incrível no trailer e nesse universo que é gigantesco.